Você está no blog da Boadrasta, eu sou Yara Maria, seja bem-vindo. Eu queria primeiro dar um toque para vocês do porquê que não rolou o post da semana passada. Eu fiz uma viagem bacana, internacional, eu ingenuamente achei que ia conseguir editar alguma coisa, algum post para o blog durante a viagem. Eu até tinha preparado algumas coisas, mas eu não consegui finalizar. Preferi aproveitar melhor meu tempo e conhecer as coisas que eu estava conhecendo. Depois eu vou fazer um post sobre viagens internacionais, porque a minha enteada foi comigo nessa viagem. Então esse é o motivo do porquê não ter tido post na semana passada, ok? O post dessa semana fala 7 dicas que toda madrasta deveria fazer com seu enteado. Vamos lá? Primeira dica, seja afetiva. Acho que essa é a dica mais importante de todas. Se você conseguir fazê-la bem feito, as outras também vão ser fáceis. Se você conseguir ser afetiva desde o primeiro momento, sinceramente afetiva, porque as crianças sabem quando nós estamos sendo falsos. Ser sinceramente afetiva, dar carinho, entender que essa criança está chegando com inseguranças, com medo, com todo o trauma que foi a separação dos pais. Se você conseguir perceber isso e conseguir dar afeto para essa criança, você já vai abrir portas, você já vai ter um olhar diferente dela para você. E se em algum momento você estiver dando afeto para esse enteado e achar que não está surtindo efeito, insista, continue. Em algum momento esse afeto vai reverter a favor da relação de vocês. Eu acho que quando a gente trata eles com carinho e com afeto, as portas se abrem, as barreiras se rompem e a gente consegue dar início a uma construção saudável com os pequenos. Então, primeira dica, seja afetiva. Segunda dica, respeite o tempo de aceitação do seu enteado. Não adianta nada chegar impondo e exigindo respeito, exigindo afeto. Cada criança vai ter o seu tempo de aceitação de acordo com como foi difícil para ele viver a separação dos pais, que idade eles têm e por aí vai. Então é interessante você ser afetiva, como a dica anterior, mas também respeitar o tempo desse enteado. Se ele demora mais, se ele demora menos, às vezes você pode ser madrasta de 2 irmãos e um vai te aceitar primeiro que o outro. Respeite o tempo de cada um deles. Eles também estão vindo de uma situação traumática e cada um tem o seu tempo de digestão. Forçar a barra em qualquer momento é uma imprudência e só vai acabar tumultuando mesmo essa aceitação. Terceira dica. Na hora de impor as regras da casa, leve em consideração as vontades, as necessidades e os anseios desse enteado. Eu acho um pouco arbitrário assim, as madrastas que chegam definindo, impondo e colocando suas regras e em momento nenhum elas pararam para pensar em como essa criança se sente diante dessas regras e como que é para elas vivenciar essas regras, ou às vezes nem levando em consideração alguma necessidade dessa criança mesmo. Um exemplo, um enteado disléxico, ele precisa de mais tempo para estudar, então não adianta você impor um limite de horário para a criança estudar, você tem que ter uma flexibilidade. Isso é um exemplo de vários outros que podem ser. Então a terceira dica, leve em consideração as necessidades, vontades e anseios do seu enteado na hora de impor as regras da casa. Com certeza isso vai facilitar muito a convivência de você. Quarta dica, mostre interesse pelas suas atividades. Poxa vida, que criança que não quer ser notada, observada e dividir as suas experiências e as suas vitórias e as suas curiosidades e o seu gosto musical com quem está perto, principalmente pai, mãe e, por que não, a madrasta também. Então é legal estar atento, que música que gosta, qual é a banda preferida, se gosta de algum esporte, qual que é o ídolo. Se você puder levar, por exemplo, uma criança que gosta de esporte para assistir o time, ou para assistir o esporte, para incentivá-lo, para mostrar que você está apoiando essa atividade, é muito bacana, é muito enriquecedor e é um canal muito interessante de comunicação e muito interessante também, no caso do seu enteado, ter alguma barreira ainda em aceitar, em conviver com você. Então, a quarta dica, preste atenção nas atividades deles e nos interesses deles. Quinta dica, muito importante essa dica também.
Seja discreta e, de preferência, não se intrometa em discussões entre pais e filhos. O seu marido é pai do seu enteado. Às vezes eles, ou dos seus enteados, enfim. Muitas vezes eles vão ter discussões que são de pais e filhos, que não tem nada a ver com você. Respeite esse tempo deles, é parte da intimidade deles, esse tempo de discussão, de briga. E quando a madrasta entra tomando partido, seja do enteado, seja do pai, seja de quem for, ela é um elemento estranho ali dentro. E muitos enteados reclamam que isso é inconveniente para eles. Então, uma dica importante é essa. Mesmo que depois você converse com seu marido, dê sua opinião, tudo, no momento em que eles estiverem discutindo ou brigando, se afaste, espera a poeira baixar e não se intrometa no assunto que estavam discutindo, porque isso faz parte da privacidade deles. Sexta dica é uma dica que muitas madrastas não fazem e eu gostaria de incentivar vocês a cumprir essa dica aí, que é criar um ambiente acolhedor para o seu enteado. Se você tem como criar um quarto, um espaço para ele, onde ele tenha seus pertences, fotos, brinquedos, roupa, enfim, crie um cantinho dele na sua casa e não dispute espaço com ele quando ele estiver visitando o pai. Muitas crianças visitam os pais de 15 em 15 dias e nesse momento a madrasta se sente insegura e resolve disputar espaço com essa criança ou disputar a atenção do pai. Respeite o horário de visita, o tempo de visita. Se eles quiserem que você participe, maravilha, entre, participe, curta e se divirta junto com eles. Se não, não fique disputando a atenção do seu marido, você tem ele 14 dias e essa criança vai ter só um. Então, nesse momento, eu acho interessante você respeitar. É uma dica meio dupla, mas acaba sendo estando no mesmo núcleo, sim. Você ter um lugar para receber ele, acolhedor, e não ficar disputando a atenção do seu marido com ele. É o que eu quero passar com essa dica. Sétima dica. Seja aberto ao diálogo. Esteja sempre disposta a conversar sobre as dúvidas, as inquietações, as conquistas, as vitórias do seu enteado. O diálogo é a chave de tudo, né? Assim, como diria o velho guerreiro, quem não se comunica se estrumbica. Então, na relação madrasta-enteado, também é muito importante você dar espaço para o diálogo. Deixa a criança falar o que ela está sentindo, muitas vezes ela vai falar coisas que não condizem com o que você pensa. Você pode explicar seu ponto de vista, ou então esperar um tempo até ele amadurecer, entender um outro lado, mas nunca feche essa possibilidade de diálogo. Isso é muito importante para que eles tenham mais segurança, para que eles tenham confiança, para que eles tenham essa construção mais saudável com você. Esse foi o post de hoje, espero que vocês tenham gostado dessas 7 dicas, que eu acho que elas são muito preciosas, muito valiosas. Espero que vocês consigam aplicar ela na vida de vocês. Se vocês gostaram do tema, me ajude a compartilhar a ideia do blog, divulguem para os amigos, entre nas redes sociais, eu vou colocar os links das redes sociais no blog e aqui no canal do YouTube. É isso, um beijo e até semana que vem. Tchau!